pessoal, vamos começar mais uma aulinha de história, né? Hoje vamos estar corrigindo a atividade referente à aula anterior, onde nós estudamos a sociedade e vimos as descobertas, toda a evolução dessa nossa sociedade, tá? Então, vocês vão abrir aí o livrinho de vocês na página 42, tá? Primeira questão. Descreva como você imagina que era a vida do grupo social quando... Letra A. Havia a propriedade coletiva e letra B. Surgiu a propriedade privada. Primeiro vamos relembrar. O que era uma propriedade coletiva, gente? A propriedade coletiva era quando tudo é compartilhado por todos, né? Então não tem o que é meu ou o que é seu. A comunidade trabalhava, produzia e era tudo repartido, né, entre seus membros. Então isso era a propriedade coletiva. Então, aí você vai estar dizendo como você imagina que era a vida na comunidade, certo? Letra B fala da propriedade privada. A propriedade privada, ela já é o que nós temos hoje, né? As coisas são minhas, são suas, pertencem a mim. A minha casa pertence a mim, eu comprei, eu trabalhei, é minha, né? E aí você tem a sua. Então, eu tenho a minha moto, o meu carro. Você tem a sua moto, o seu carro. Então, já vem a questão, o conceito de meu, né? Não pertence mais a todos, eu não tenho que repartir, tá? Eu trabalho, eu tenho minhas coisas, você trabalha, você tem as suas, ok? Certinho. Então, aí é uma resposta pessoal, você vai dizer como você imagina a vida. Segunda questão, registre a sua opinião a respeito da afirmativa a seguir. Muitos historiadores afirmam que no Brasil, a ausência da propriedade privada e de comércio com a presença de dinheiro ajudou na falta de organização de um Estado forte e centralizado. Vou repetir aqui devagar, né, gente? Vamos lá. Muitos historiadores afirmam que no Brasil, a ausência da propriedade privada e de comércio com a presença de dinheiro ajudou na falta de organização de um Estado forte e centralizado. E aí você vai comentar se você concorda ou não com essa afirmativa. O que é que ele está dizendo aí? Né? Que enquanto lá na Europa, vamos voltar aqui para o início do descobrimento, né, do Brasil. Quando os europeus descobriram o Brasil, eles encontraram, né, os índios vivendo aqui em comunidades, em grupos seminômades, né? Não tinha o comércio ativo, não tinha o dinheiro, enfim. Mas, enquanto isso, né, no Brasil estava assim, lá na Europa já tinha toda uma organização estatal, já tinha um rei, já tinha as moedas de troca. Inclusive, o Brasil foi descoberto porque eles estavam, o quê, gente? Né, praticando as grandes navegações, que eram viagens em busca de mais riquezas. Então, o Brasil foi descoberto, né, em uma dessas viagens, por acaso, né, gente? E aí nós vamos ter, ele afirma aqui, que esse processo lento atrapalhou o Brasil, né, não fez com que o Brasil fosse forte, porque enquanto lá já estava desenvolvido, aqui nós ainda não tínhamos nem a presença do dinheiro, do comércio, ok? Então é só vocês comentarem aí com as palavrinhas de vocês. No Brasil, existia Estado antes de os europeus chegarem? Por quê? Bom, o que é Estado aí, gente? O Estado que ele se refere aí é a organização estatal, né? No Brasil já tinha um governador, já tinha um rei, né? Já tinha alguém que pagasse impostos, já tinha toda essa organização? Não. Então a resposta de vocês aí deve ter sido não. Por quê, gente, que não tinha? Porque aqui os índios, eles ainda eram seminômades, eles viviam em comunidades, eles não tinham, né, não havia nem a presença do dinheiro, da moeda ainda, ok? Letra B. O que são grupos seminômades, né? Nós vimos aí durante a aula que uma pessoa nômade é uma pessoa que se muda com bastante frequência. Por exemplo, ela poderia dormir hoje num local, e aí se alimenta, dorme, se aquece, ao amanhecer ela já se muda para outro local, certo?
E o seminômade, ele diminui essa intensa mudança, ele vai se mudar com menos frequência, mas ele continua se mudando. Então, o seminômade, vamos imaginar aí que ele se mude de acordo com a estação, né? Se é inverno, ele vai procurar um local que seja menos frio, que seja mais aquecido, que ele consiga passar aquele inverno. Se é verão, ele vai em busca de um local que tenha mais água, né? Também vai em busca de alimentos, onde é que é a colheita, a época de que fruta, a época de colher o quê, onde a terra é melhor para colher. Então, ele vai em busca dessa comodidade de viver bem naquele local durante aquele período. Mas aí, ele ainda se muda com muita frequência, certo? Então, isso é a pessoa seminômade. Ele muda de um lugar para o outro de acordo com a necessidade. Resumidamente é isso, que é um seminômade. Uma pessoa que muda de um lugar para outro de acordo com a necessidade. Letra C. O que é escambo, né? O escambo, gente, ele é a troca. Naquela época não havia moeda ainda, então as pessoas trocavam. Por exemplo, eu tinha um tecido, né? E queria muito ter milho. Você tinha um milho. Então eu dava o tecido a você e você me oferecia o milho. E assim era como se conseguia comprar as coisas. Quarta questão. Pesquise os serviços públicos que devem ser oferecidos pelo Estado à população e escreva a qualidade deles no município que você mora. Bom, vamos lá. Nós vimos na aula passada também, né, o que era serviço público. O que é o serviço público, gente? É o governo oferecer saúde, segurança, esporte, lazer, educação, né? E aí, nesse sentido, o que você acha? Você acha que está sendo bom? Você acha que no nosso município a saúde é de qualidade, o transporte, a segurança, certo? Então, pense aí, responda, ok? Na página 44, nós temos aí a última questão, que é propriedade. Você vai estar observando o infográfico. Professor, o que é um infográfico? São as figuras, gente, né? Através das figuras aí, das gravuras, ele vai trazer informações, né? Então, você observa aí as gravuras e vai escrever como foi o surgimento da propriedade privada. Bom, na primeira gravura, nós temos aí um homem mais bem vestido, então provavelmente o chefe, conversando, né, com um de seus servos. Então, essa primeira gravura, você vai colocar aí o quê? O que foi que aconteceu primeiro para surgir a propriedade privada? Surgiram os chefes. E as pessoas que tinham uma boa relação com os chefes, eles ganharam terras melhores, melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, tá bom? Na segunda figura, você vai colocar aí que os chefes eles foram enriquecendo cada vez mais. E quanto mais ricos eles eram, mais eles queriam riquezas. Então, eles foram em busca, né, de competir com outros povos. Através de quê, gente? Das guerras, né? Essas guerras sempre existiram em busca de novos territórios. Então, eles foram organizando guerras, né, para conquistar mais territórios. E na última figura aí, nós já aparece o rei, né, que aí é a figura mais conhecida da gente, que já tem todo o poder, que já tem os servos, os escravos, e que mesmo assim continuam, né, a ver as guerras por mais territórios, tá bom? Então aí nós temos mais ou menos resumida a historiazinha da propriedade privada, tá? Primeiro começaram a existir os chefes, né, que foram distribuindo terras para os seus servos. Depois esses chefes enriqueceram muito e aí começou a ganância maior, né? A ambição de quererem mais terras e começaram as guerras. E por fim nós temos aí os reis, né? Já bem firmes como chefes de estado, com vários escravos e servos e vários soldados que continuavam lutando em busca de mais riquezas para eles. Bom, com isso nós terminamos a nossa correção. Qualquer dúvida vocês dão uma ligadinha ou mandem mensagem, tá certo? Tchau, tchau.